Carregando aqui. Aí. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Interveps, Intervenção do Estado na Vida das Pessoas. Hoje, a reunião é de monitoria da Ana Clara Vasques e vai tratar sobre o tema violência institucional contra a mulher. Ana, a palavra é tua. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a essa reunião, a esse tema super importante. Gostaria de agradecer desde já a presença de todos, né, esse tempo que vocês estão se destinando a esse aprendizado. E hoje nós trataremos sobre a violência institucional contra a mulher. Fale sempre e nunca se cale. Essa frasezinha simples eu pensei porque em casamentos, né, em filmes, a gente sempre escuta: fale agora ou cale-se para sempre. Quando eu estava preparando essa apresentação, eu pensei: não, fale sempre e nunca se cale. Pode ir. Então, o silêncio mata, esse silêncio, essa falta de atenção, ela causa inúmeros prejuízos de inúmeras maneiras. Então, por que a importância do tema? Por que a violência institucional contra a mulher é tão importante? Nós veremos no decorrer do trabalho que a violência institucional ela ocorre de diversas maneiras. Ela é uma espécie e ela é um gênero do qual surgem várias espécies. E principalmente no ano da pandemia e em tempos tão modernos que a gente vive, nós temos presenciado, nada obstante, vivamos, né, essa evolução, essa praticidade do mundo, nós não temos agora ainda cuidados com o direito da mulher como deveríamos ter, acompanhando esse ritmo de evolução. Por exemplo, essa semana nós tivemos o lançamento do iPhone 13 com tanta tecnologia, sendo que nós, no Brasil, regredimos tanto no que se fala ao direito e a fala da mulher no poder. Então, o nosso trabalho, o texto base, ele traz ali conceito de gênero e de violência, alguns conceitos compilados, e dentre eles, o conceito de gênero que eu trouxe do trabalho é o seguinte: conceito de gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre o sexo e o gênero, a forma primeira de significar as relações de poder. Daí, nós temos também que o gênero, ele converge das relações culturais, das relações históricas e da divisão sexual de papéis. E dentro dessa espécie de gênero, nós temos a violência de gênero, que é uma maneira de manifestação da desigualdade de gênero, decorrente de uma organização social que privilegia o masculino em função do feminino, tanto no âmbito público como privado. E nesse aspecto de gênero, nós temos que lembrar ainda que não se trata apenas de masculino e feminino, mas de todas as formas e expressões de gênero que nós temos atualmente e sempre tivemos em toda a humanidade, que são todas as expressões LGBTQ+, que são também incluídas nesses conceitos. Então, quais são essas expressões da violência de gênero? Elas são formas de opressão e insensibilidade que perpetuam as relações de força materiais e simbólicas, especialmente nas ações políticas, objetivando a manutenção do status quo. Então, ali nós temos a superresponsabilidade familiar, subordinação, sem um espaço de fala, dentro de casa, mas não só no âmbito familiar, mas fora dele também, no âmbito do trabalho, na administração pública, no legislativo, em todos os lugares, no judiciário. Acesso desigual ao poder e às fontes de renda, de todas as suas maneiras, e desprezo às requisições femininas. Nós lembramos que há pouco tempo vem sendo tratada a questão da necessidade das presas e das pessoas em reclusão, das mulheres em reclusão, dos seus produtos de higiene básicos, como o absorvente. E isso não é lembrado. Então, essas requisições femininas são há quanto tempo trazidas, mas o tempo que se levou para serem ouvidas. Esse é um ponto muito importante. E dentro disso, não olhando só para o aspecto nacional, nós temos também a violência de gênero como violação aos direitos humanos, nacionalmente e internacionalmente. E essa violência ela é tratada como sinônimo de violência contra a mulher. E como eu comentei há pouco, não é bem isso, não é só contra a mulher. Sendo assim, um principal documento internacional
nós temos a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Só que nós temos ainda muito que caminhar internacionalmente nessa proteção de direitos de gênero, tanto para a defesa das mulheres, para mulheres trans e todas as suas expressões. E é importante lembrar também que no direito internacional nós tratamos muito da violência contra a mulher, mas também, principalmente para defendê-la, nessa questão de tráfico internacional contra a mulher, tráfico internacional de mulheres e crianças para trabalho escravo, para trabalho infantil. Há pouco tempo atrás, há uns 3 anos atrás, quando eu entrei no Interveps, nós trabalhamos sobre a escravidão no Brasil. E lá nós verificamos que existem muitas pessoas que são traficadas internacionalmente para prestar trabalho escravo em condições análogas à escravidão, e principalmente em fábricas de roupas, etc. Então, quantas mulheres estão ali em condições degradantes? Isso é uma violência institucional, porque se essas fábricas existem, se essas empresas se mantêm, é porque existe um lugar, um âmbito em volta internacionalmente que talvez não só financie, mas que tape os seus olhos para esses acontecimentos. Assim, o número de mulheres no executivo representando estados internacionalmente só vai transformar essa situação e modificar o status quo que nós comentamos no início, quando elas atuarem, quando elas tiverem voz, quando elas tiverem voto. Porque não basta a gente ter voz dentro de uma empresa, dentro de um lugar. A gente precisa ter voto. Assim, eu passo agora a palavra para a colega Laura, para que ela traga, dentro desse aspecto da violência institucional, algumas espécies e conceitue e traga ainda mais esse aprofundamento sobre o tema. Boa tarde a todos, obrigada, Ana Clara. Então, continuando a fala da Ana Clara, quando a Lei Maria da Penha ela foi criada em 2006, o legislador ele utilizou o conceito junto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Só que esse conceito, a gente precisa separar ele para entender um pouco melhor. O legislador ele só utilizou esse contexto unificado, essa frase unificada no texto da lei, por uma questão de facilitação da compreensão. Então, o que é a violência contra a mulher, primeiramente? Violência contra a mulher, ela vai dizer respeito a quem é o alvo da violência. É a mulher como vítima, é a mulher como receptora dos atos de violência. Já a violência familiar vai ser aquela que é cometida dentro do contexto da família. Essa família a gente pode entender como uma família natural ou a família extensa. E também ela leva em conta os laços de afinidade. E para ocorrer essa violência familiar, não é preciso que haja uma coabitação entre a vítima e o agressor. Basta que ela esteja inserida dentro desse contexto de família. E muito parecido com esse conceito de violência familiar é o conceito de violência doméstica. Mas a diferença está que a violência doméstica, como o próprio texto base que a gente tem hoje, ele diz que ela é aquela violência cometida dentro da esfera privada do indivíduo. Então, ela vai ser cometida contra quem está dentro do convívio desse agressor. Lembrando também que nesta modalidade também não precisa que haja uma coabitação. Basta que tenha uma convivência na esfera privada do indivíduo, que é o agressor. Pode passar, Ana. Eu vou passar a palavra para a Gabi agora. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Bom, eu sou a Gabriela e eu vou dar continuidade aqui da nossa fala. O termo violência institucional, ele é usado para aplicar sobre as práticas por ação ou omissão nas instituições, sejam públicas ou privadas, que são responsáveis em realizar a prestação de serviços à população. Então, essa violência, ela é consumada por agentes que deveriam prestar uma atenção humanizada, preventiva e reparadora de danos. Ela pode ocorrer em atendimentos, por exemplo, na saúde, na assistência social, no nosso caso específico aqui, na Delegacia da Mulher e também no Poder Judiciário. E
essa ação ofensiva ou de descaso à pessoa que busca o suporte acaba se tornando também uma forma de violência. E essa violência institucional, então, com esse recorte na questão do gênero feminino, assume uma nova forma de violência contra a mulher, decorrente de uma sociedade machista e misógina, algo enraizado e estruturado, né, na nossa sociedade. E o receio por esse tratamento hostil acaba sendo uma barreira para um atendimento efetivo das mulheres, principalmente as vulneráveis em situação de violência doméstica e familiar. E as formas de manifestação da violência institucional contra a mulher são diversas. Fazer com que a mulher percorra diversos locais, diversos serviços, né, até receber o atendimento adequado, a falta de escuta, de tempo, de privacidade para as atendidas, um tratamento com frieza, rispidez, falta de atenção, negligência, maus tratos dos profissionais com as atendidas, motivacionados pela discriminação, pela questão do gênero, raça, idade, orientação sexual e ainda deficiência física ou mental, o desprezo do saber prático ou da experiência de vida da pessoa sendo atendida diante do saber científico, a banalização das necessidades e direitos das pessoas atendidas, as críticas ou agressões para aquelas que expressam desespero. E, nesses casos, ao invés de ser promovida uma aproximação e uma escuta atenciosa, no intuito de acalmar e oferecer as informações e todo o suporte necessário para essa pessoa atendida, acaba ocorrendo uma ausência desses serviços, que atendam de fato as necessidades de quem está buscando por suporte. Então, a violência institucional ela acaba sendo naturalizada, tanto por parte das atendidas quanto dos autores, principalmente por desinformação da parte da mulher que busca esse atendimento, mas às vezes também por um sentimento de inferioridade delas sobre uma autoridade ou um funcionário que está ali para fazer esse atendimento. E para alterar essa realidade, é necessária uma mudança estrutural do funcionamento dessas instituições e desses agentes que atendam a população, no caso específico, que atendam as mulheres. Então, seria necessária uma cultura jurídica feminista. O texto traz sobre isso no Poder Judiciário, mas também deve ser levado aos outros poderes, pois um direito masculino, inflexível e patriarcal inviabilizaria um tratamento especializado, humanizado e acolhedor às mulheres, em especial a situação de violência. E aqui na apresentação de hoje nós vamos mencionar essa violência nos 3 poderes, no Judiciário, no Legislativo e no Executivo. Passo minha palavra agora. Desculpa, eu deixei de mencionar, verdade. Eu deixei de mencionar uma recomendação, que é a série Inacreditável, que está disponível na Netflix, que aborda bastante essa questão do desprezo à vítima. E eu não vou dar mais spoilers, eu já vou passar minha palavra agora para Laura novamente. Obrigada. O que eu vou falar agora, a gente vai falar sobre a violência institucional nos poderes do Estado. Aqui minha fala ela vai focar na segurança pública e depois vocês vão ver que a gente vai tratar já do judiciário. Em se tratando de uma mulher em situação de violência, o judiciário ele é um dos maiores perpetuadores da violência institucional. Só que antes mesmo dessa mulher em situação de violência ela chegar às portas do judiciário, ela vai passar por um primeiro atendimento, geralmente na polícia militar ou na polícia civil. Quando ela passa por esse primeiro atendimento, é onde há a maior incidência da violência institucional. Por quê? Porque não há um acolhimento correto. Em muitos casos, né, a gente também tem casos que há esse acolhimento, mas na maioria dos relatos da vítima, essa falta de acolhimento, de escuta ativa, de preparo do servidor para enfrentar essa violência, ele acaba desestimulando essa vítima a prosseguir com a denúncia. A mulher em situação de violência, seja ela violência doméstica, familiar, e aqui eu incluo também a violência sexual, ela sai da delegacia com uma sensação de impotência, com uma sensação de impunidade. Então, ela acaba optando por voltar ao ciclo de violência, voltar ao convívio com o seu agressor. Então, o primeiro atendimento que é perpetuado na delegacia, ele vai fazer muita diferença para o prosseguimento ou não dessa denúncia e a efetividade da punição do agressor.
para que essa vítima ela se sinta segura. E a gente está falando aqui de pessoas, de mulheres. Essa violência ela pode acontecer comigo, ela pode acontecer com uma juíza, acontece muito mais com as mulheres periféricas, mulheres negras. E eu vou mencionar aqui quando ocorre com mulheres que são casadas ou que convivem com policiais civis ou militares. Então, se a mulher que não tem esse convívio já tem essa dificuldade, vocês imaginam agora a mulher que ela vai denunciar o policial para a polícia. Isso é muito complicado. E a gente colocou a série Bom Dia, Verônica, que também está na Netflix. Recomendo super. Não só a série, mas como o livro também, que é bem completo, porque ela vai ilustrar uma mulher em situação de violência procurando um acolhimento e ela é convivente com um policial militar. Então a gente vê que a dificuldade dela em acessar esse atendimento, ele é muito maior, até porque a palavra dela é o tempo todo relativizada, porque um policial militar, ele é um herói, ele jamais vai cometer um ato de violência. Então, a palavra dela vai sendo sempre questionada. Pode passar o slide, por favor. E aí, quando essa mulher, depois de passar por tudo isso na delegacia de polícia, ela ainda consegue chegar às portas do judiciário, a situação não é diferente. Eu costumo falar que a situação é ainda pior. Por quê? Porque o judiciário ele exerce um papel, em vez de proteção, de acesso à justiça, ele exerce um papel de opressão a essa mulher em situação de violência. Então, no âmbito do processo judicial, seja ele no processo criminal ou na vara da família, por exemplo, onde a gente tem uma correlação com a área de violência doméstica, essa mulher ela é questionada, a palavra dela é sempre diminuída, ela enfrenta muitas violências vindas dos próprios serventuários do judiciário, na figura dos promotores, na figura da morosidade do processo também. A gente tem que entender a morosidade do processo como uma violência. E um fato muito importante também é que a maioria dos membros do judiciário, eles são compostos por homens brancos também. E isso já é um papel de opressão que já está enraizado numa cultura machista. Então, essa vítima, ela é sempre desestimulada a prosseguir com a denúncia. E a gente percebe também, eu não sei se vocês vão se recordar, que há um tempo atrás teve essa audiência que a gente está estampando aqui na imagem, que é a audiência do caso Mari Ferrer. Esse caso foi um escancaramento das violências que ocorrem dentro do judiciário, porque a Mari Ferrer, ela foi uma vítima de violência sexual, o agressor dela era uma pessoa da alta sociedade de Santa Catarina, acho que era Santa Catarina, o estado, e ela passou, nessa audiência, por uma situação de violência que acabou sendo exposta e fazendo com que a gente recomeçasse essa discussão também. A gente que é dentro do judiciário, que está dentro dos grupos de pesquisa, a gente já discute isso, mas isso veio a público e começou a surgir muitos relatos. Então, tudo isso que a Mari Ferrer sofreu tem a ver com um conceito que a gente chama de revitimização. O que é a revitimização? Eu vou ler aqui o conceito deixa eu só achar aqui, do grupo de estudos de criminologias contemporâneas, que a revitimização ela pode ser conceituada como um fenômeno por meio do qual a vítima experimenta um sofrimento continuado e repetitivo, mesmo após cessar da violência originalmente sofrida. Então, a violência ela existe em razão daquela que originou. E foi justamente o que a Mari Ferrer sofreu. Ela sofreu a violência primária, né, com a violência sexual, e depois, nessa audiência, dentro do judiciário, ela sofreu a violência secundária, que fez com que ela revivesse todo o momento de violência dela. E aí, a revitimização, tanto a revitimização quanto a violência institucional contra a mulher, elas também estão ligadas à questão da criminologia que a gente chama das cifras, as cifras criminais. Então,
Então, quando uma mulher em situação de violência, ela não chega a denunciar um caso porque ela já até sabe o que ela vai enfrentar, ou por outros motivos, dificuldade em quebrar o ciclo de violência, ela vai estar inserida nas chamadas cifras ocultas, também conhecidas como cifras negras, que é quando há uma subnotificação, é quando o caso não chega nem a ser denunciado à polícia. Então, ele fica ali subnotificado. E a questão da violência institucional também está ligada às cifras cinzas, que é quando o Estado, né, na figura do judiciário, na figura da polícia, ele deixa de solucionar o caso. Então, fica um caso sem solução. Ainda que tenha denúncia, a vítima acaba desistindo do prosseguimento por uma falta de solução efetiva do Estado. Então, a gente pode ver bem que se enquadra nisso. Eu vou passar a palavra agora, acho que é a Ana Clara de volta ou é a Carla? Ana Clara. Sou eu. Ah, não, perdão, é a Gabi ainda. Sou eu novamente. Bom, como a gente mencionou, além do judiciário, os outros poderes também podem trazer essa manifestação de violência institucional. Trazendo um pouco para o poder legislativo, o eleitorado brasileiro é composto por 52,5% de mulheres nas últimas eleições de 2020. Entretanto, as mulheres ainda são menos votadas e ocupam menos cargos políticos que os homens. Nas eleições municipais de 2020, né, do ano passado, as mulheres representavam 30% das candidaturas para prefeita ou vice-vereadora, e dos cargos de prefeita, vice ou vereadora. E dos cargos eleitos, tivemos apenas 12% de mulheres prefeitas eleitas no primeiro turno e 16% de vereadoras, né, contra mais de 84% de vereadores homens eleitos. A Câmara dos Deputados, nas últimas eleições de 2015, das 513 cadeiras, tínhamos apenas 77 mulheres. E no Senado, das 81 cadeiras, apenas 12 mulheres. O Brasil vem na intenção de corrigir essa baixa representatividade desde a década de 90, adotando uma série de regras, né, para aumentar a quantidade de mulheres candidatas e eleitas em eleições proporcionais. É uma lei de 2009, a lei número 12.034, tornou obrigatório o preenchimento percentual de no mínimo 30% de candidaturas femininas, na intenção de aumentar a participação política feminina, né? A criação de cotas na candidatura acabou abrindo espaço daí para as chamadas candidaturas fictícias. De fato, as mulheres candidatavam às eleições, mas somente eram recrutadas para fechar o número necessário de mulheres na chapa. Pois várias vezes elas sequer tinham interesse no cargo e sequer faziam suas propagandas políticas para concorrer à vaga. Só fechavam a chapa por questão de necessidade ali da legislação. Fazendo uma volta ao tempo agora, a própria Assembleia Nacional Constituinte, de 1987, tinham apenas 26 mulheres dentre 559 parlamentares, que é uma baixíssima representatividade. E, embora a Constituição de 88 traga, no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, Você pode passar, por favor, na próxima volta? Acho que... A própria... Ah, não, acho que não foi a foto. A própria Constituição da Assembleia é algo muito simbólico, pois é uma imagem sempre de homens brancos, na maioria héteros, ricos, pluralistas, conservadores, que, embora eles sejam, de fato, eleitos democraticamente pelos cidadãos, é como se ficasse bem claro que as leis no país são feitas por homens e para homens, né, em todos os aspectos, desde a Carta Magna até a legislação. E isso pode ser até sinalizado pelo próprio Código Penal brasileiro. Dos crimes contra a vida, o homicídio, a indução ao suicídio, o infanticídio, o aborto, 50% dos crimes são feitos para punir especificamente a mulher, por ações ligadas diretamente à construção social do que se espera delas. A legislação no país se construiu desconsiderando a escolha da mulher, a autonomia da mulher, e em alguns casos, né, como a criminalização do infanticídio e do aborto, específicos, a situação mental, financeira e física da mulher. Os legisladores, eles
daquele perfil padrão mencionado, eles fecham os olhos para situações peculiares das mulheres e assumem uma postura que beneficia o seu perfil, ou o que eles entendam ser mais adequado para nós mulheres. Então, essa ausência de participação feminina no poder legislativo faz com que os assuntos pertinentes a nós não sejam ou sejam pouco discutidos. E ainda pior, quando são discutidos, não são em nosso favor. Um exemplo claro dessas legislações em favor das mulheres foi a PL 5069 de 2013, que desencadeou a chamada Primavera das Mulheres, em 2015, salvo engano, que a lei estendia a punibilidade aos que anunciassem o processo, substância ou meios de realizar o aborto, mas acabou abrindo discussões sobre o que seriam essas substâncias e se a pílula anticoncepcional ou a pílula do dia seguinte entrariam nesses meios. E, é claro, as mulheres se manifestaram, foram para a rua se manifestar contra esse projeto de lei, que acabou não indo para frente. E as propostas das legislações, por vezes, se mostram uma forma de violência institucional. É uma frase da Simone de Beauvoir que veio em evidência novamente, né, com a tomada do Talibã recentemente, foi aquela que nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos nunca são permanentes, você terá que se manter vigilante durante toda a sua vida. Então, é como se a cada segundo nós, mulheres brasileiras, tivéssemos que nos manifestar sempre contra esses projetos de leis que venham em nosso desfavor, porque eles vêm constantemente, né? E o poder legislativo acaba se tornando um meio para validar essas ações por meio das leis que são ofensivas às mulheres. E na maioria das vezes, esses projetos de lei são propostos por homens, que, como mencionado, né, ocupam a maioria dos cargos legislativos do Brasil. E ainda, pode passar, por favor, Ana. E, além de um número menor de cadeiras ocupadas pelas mulheres, as mulheres que estão no legislativo ainda passam por situações de machismo, discriminação, assédio, interrupção de fala, desmerecimento de suas palavras, e é como se elas não tivessem que estar ali. E já que estão ali, que sofram, né, das consequências dessas questões que eu mencionei. 2 exemplos que eu trouxe aqui para vocês é um vídeo, na verdade, da Marielle, na qual ela está na Câmara de Vereadores, lá do Rio de Janeiro, e ela é interrompida por um homem. E ela se posiciona firmemente, ela diz que não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores dessa casa. Não aturarei um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. E ela traz esse posicionamento bem firme diante de uma situação ali que seria um machismo enraizado. Por ela, enquanto mulher, sendo constantemente interrompida, talvez essa situação não aconteceria com um homem. E outro caso recente, na verdade, né, é da deputada Isa Pena, que ela, na Câmara, né, de Deputados, ela foi assediada pelo deputado Fernando Cury. Ela estava em pé e ele veio pelas costas e passou a mão, veio com a mão pelas costas na região do seu seio. Então, ainda que seja um caminho árduo para as mulheres chegarem ao poder legislativo, quando elas chegam lá, elas ainda têm que lidar com essas situações, que são decorrentes de um machismo enraizado, né, na sociedade. Agora eu passo a palavra para Ana. Dessa forma, nós também temos que observar que precisamos de mulheres na direção das coisas. Então, se nós temos toda essa questão no legislativo, no judiciário, na administração pública também não é diferente. De todos os eleitos, como nós vimos nesse mesmo estudo que a Gabi dispõe, poucas mulheres também foram eleitas como prefeitas. Nas demais eleições, poucas foram eleitas como governadoras. E nas eleições federais para a presidência, quantas mulheres nós vimos candidatas? Que eu me lembro são pouquíssimas. À mente vem a Dilma e a Marina Silva. As demais não têm voz, não têm vez para sua participação no Poder Executivo. Mas nós precisamos de uma atuação da administração pública mais incisiva nas questões dos direitos das mulheres, principalmente aplicando as políticas públicas que já estão disponíveis e tratadas na nossa Constituição Federal e também nas leis orgânicas dos municípios, trazidas nos estados, em todas essas políticas públicas que já são normalmente implementadas. Nós precisamos de uma melhor execução
de uma aplicabilidade das normas. Então, de poucas normas que são sancionadas no poder público que favorecem as mulheres, a sua aplicação muitas vezes fica mal trabalhada, ela não é bem aplicada, sequer é aplicada na maioria das vezes. E o que nós podemos fazer? Além de colocar mulheres lá dentro, como suas maiores representantes, que isso é de suma importância, nós precisamos, como cidadãos e pessoas do povo, ser ouvidos de que maneira? Solicitando que a administração pública implemente e disponha de situações para defesa dessas mulheres que foram situações de que foram vítimas de algum tipo de violência. Então, de que maneira? A concessão de auxílios, de financiamentos para mulheres que foram vítimas de violência doméstica, familiar, contra a mulher. Por quê? Nas prefeituras, no âmbito menor, que nós temos que trabalhar assim, como um trabalho de formiguinha, nós temos que pensar. Nos municípios, para depois estados e depois toda uma nação internacionalmente. Então, no nosso município, nós deveríamos pensar assim, que as prefeituras precisam dar mais atenção às mulheres. Quando uma mulher é vítima de violência, seja ela em todos os seus aspectos, e neste mesmo cenário de violência, nós temos também um menor envolvido, esse menor, na maioria das vezes, ele vai para um abrigo, ele tem a condição de passar para cuidados de outras pessoas. Agora, a mulher não. A mulher vai para onde? Ela vai para debaixo da ponte. E nós temos no Brasil diversas possibilidades de serem incluídas nas cidades casas de abrigo para mulheres vítimas de violência, dentre tantos outros auxílios. E um desses auxílios, recentemente foi oferecido uma concessão de pensão por morte pelo INSS a uma mulher que foi vítima de violência doméstica. Esses auxílios que o poder público pode e deve dispor para colaborar com o público feminino, para que ele saiba, para que as mulheres consigam se manter e sair dessa zona e desse ciclo de violência. Aqui no slide também temos um exemplo onde a comissão aprovou uma indenização do poder público para uma vítima de violência. Nós temos também a atuação da administração pública através de soluções extrajudiciais com indenização para essas mulheres, antes mesmo de que surja a necessidade de chegar ao Poder Judiciário, onde elas possam se sentir abrigadas no âmbito além do Judiciário, porque lá dentro, como a Laura comentou, lá dentro já é difícil. Então, por que não favorecer meios extrajudiciais, que também são de responsabilidade pública, para essa segurança da mulher? E eu gostaria de trazer também um exemplo que recentemente foi aprovada uma lei no município da minha cidade vizinha, no município de Assis, onde o prefeito aplica a lei de acordo com a lei orgânica do município. Ele sancionou uma lei, na qual é vedada a nomeação no âmbito da administração pública direta e indireta de funcionários e servidores que tenham sido condenados pela Lei 11.340 de 2006, da Lei Maria da Penha. Nós tivemos um exemplo parecido com a OAB, recentemente, mas eu achei muito interessante porque partiu do representante do Poder Executivo essa luz de que nós devemos prestar atenção em quem também faz parte do nosso servidor, do nosso serviço público, do nosso funcionalismo público. Muitas vezes são pessoas que cometem violência. Então, não só direcionar a vontade da mulher lá dentro como uma representante do direito público, ali como uma executiva, como alguém que coloca a mão na massa e executa o nosso direito, mas também evitando que pessoas que cometam esse tipo de crime, que pessoas que tenham esse comportamento, não sejam parte deste sistema, para que ele se torne mais seguro e mais acolhedor para as outras mulheres, preservando seus direitos. Agora eu passo a colega Carla para tratar sobre as consequências dessas violências.
Boa noite a todos e todas. Eu vou falar um pouquinho sobre as consequências da violência institucional contra a mulher e algumas soluções para sanar essa violência, né? Acabamos de compreender, né, aqui, até esse momento, o conceito, né, da violência institucional. Nós entendemos que essa violência, ela é, sim, praticada nas instituições que são prestadoras, né, de serviços públicos ou privados, e ela é cometida, né, por profissionais que deveriam prestar um bom atendimento aos assistidos, que procuram esses serviços dessas instituições, mas, infelizmente, né, acabam não prestando o melhor serviço. Verificamos também que esses abusos, né, cometidos ocorrem em virtude das relações desiguais de poder entre o profissional, né, e o usuário, e essas práticas, então, discriminatórias, elas acontecem, né, principalmente quando elas perpassam as questões de gênero, raça, etnia, orientação sexual e religião. E diante também da morosidade, né, do sistema, a mulher, infelizmente, ela continua sempre sob um ambiente de abusos, né, e de violências, e ela acaba sempre sendo, né, maltratada e coagida a retirar a sua denúncia e a manter-se sempre calada. Então, por se encontrar, né, em uma situação, né, de vulnerabilidade, essa mulher, ela não confia mais, né, na eficácia do judiciário e muito menos na sensibilidade aí da polícia, né, para encarregar-se desses casos de violência doméstica, né, e familiar. E com isso, né, a consequência dessa violência, né, institucional faz com que cada vez, né, mais mulheres desistam de procurar essa garantia de seus direitos, pois a resolução ali, né, dos seus conflitos acaba não sendo solucionada, muito, né, pelo contrário, só traz mais problemas, e as dificuldades, né, e desvantagens das mulheres, ela percorre, né, no mercado de trabalho, na educação, com violência doméstica, sexual, ela perpetua e acaba aí afetando de uma forma bem negativa as diversas, né, áreas de sua vida, como a saúde física, psicológica e financeira. Então, desta forma, né, diante de tudo isso, as ações por políticas públicas, né, de gênero e mudanças em legislações discriminatórias estão, sim, né, aos poucos ganhando forças, mas é essencial o aumento nosso, né, dessas pressões para a criação de mais ações afirmativas pela constituição, né, de entidades de defesa dos direitos das mulheres, para que assim a gente possa obter finalmente o fim, né, da violência, né, contra as mulheres. E verificamos, né, dessa forma que algumas, né, soluções que já estão sendo criadas, mas ainda, né, não alcança todas, né, as cidades, enfim, municípios, que quais são as soluções que já existentes, né? São delegacias que são especializadas, abrigos, né, para vítimas dessa violência, e também programas, né, que por intermédio de programas de saúde sexual e reprodutiva, cotas também nos partidos políticos, né, entre outros. Além disso, eu ressalto que para a criação, né, de políticas públicas é essencial iniciar com o recolhimento de dados sobre a violência contra a mulher. Por exemplo, aqui em Ourinhos não existe esse recolhimento, né, de dados. Então, para que assim, recolhendo esses dados, a gente possa observar principalmente a raça e o perfil socioeconômico, né, para que assim ela possa ter, né, essa eficácia na aplicação. Nós sabemos que a violência, né, contra as mulheres, elas não atingem, né, da mesma forma todas as mulheres brasileiras. Sabemos que raça e sexo, né, ainda são categorias que justificam essas discriminações, essas subalternidades que são construídas aí historicamente e que produzem desigualdades, no qual é explícito, né, principalmente que as mulheres, né, e negras, elas sempre estão em situação de maior vulnerabilidade, né, em todos aí os âmbitos, enfim, sociais. E as barreiras, né, que são realizadas
pelo racismo e pela pobreza, fazem com que as mulheres negras, né, elas vivenciem no seu cotidiano múltiplas formas de violências e estresses, como na dificuldade de acesso, por exemplo, aos serviços de saúde, na baixa atenção às especificidades da saúde, né, da mulher negra, a reificação, né, de estereótipos dessas mulheres, pela desvalorização da sua cultura, da sua religiosidade africana, pelas violências, né, produzidas pelas forças de segurança do Estado, do crime organizado, de milícias, né, sofrendo sempre a maior exposição as mulheres negras às drogas, e por serem também as principais vítimas aí de tráfico de mulheres, e entre ainda outras violações. Eu trago aqui um exemplo, como que vocês podem ver, de uma dessas consequências da violência institucional contra a mulher, que vamos relembrar, né, a advogada, né, doutora Valéria Santos, negra, carioca. Ela foi detida e posta algemada no exercício de sua profissão durante uma audiência no 3º Juizado Especial Criminal, lá em Duque de Caxias, na cidade do Rio de Janeiro. E verifique-se aqui, né, que o fator raça e gênero, eles sempre são pontos, né, de partida para que essa violência institucional aconteça, e infelizmente, né, nós sabemos que os corpos negros, principalmente, eles sempre são alvos a serem alcançados, né. Então, imagine você dentro de uma audiência e ainda passar, né, por essa violência. E também eu trago um exemplo, gostaria que a Ana passasse o slide, que é um exemplo já positivo, né, de uma solução que, para a violência, né, institucional, não perpetuar mais, né, no nosso país, que já está sendo também aplicada lá na cidade do Rio de Janeiro, que ela é aplicada através da FASE, que é uma federação de órgãos para assistência social e educacional. Essa federação, né, ela foi fundada lá em 1961, e ela é uma organização que ela não é governamental, ela não tem fins lucrativos, e ela atua hoje, né, em 6 estados brasileiros, e ela tem a sua sede, né, no caso, no Rio de Janeiro. E desde a sua origem, ela sempre esteve comprometida, esta federação, com o trabalho dessa organização e o desenvolvimento local, comunitário e associativo. Então, o que essa federação fez? Ela lançou um mapeamento, né, como vocês podem ver aí, de fluxo de atendimento para as mulheres. E nesse mapeamento, o nome, né, do relatório, ele é assim: mapeamento de fluxo de atendimento para as mulheres, estratégias e ações contra a violência institucional, né, no Rio de Janeiro. Então, o que eles fazem? Eles fazem esse mapeamento e eles dividem, né, o material deles em cinco fluxos de atendimento a essas mulheres. E eles abordam violações específicas, né, que eu vou citar aqui. Então, primeiro, eles separam, né, as mulheres que sofrem violência física, né, ou sexual. Segundo, eles fazem um mapeamento das pessoas que precisam de um serviço de alteração e fortalecimento da sua identidade de gênero. Terceiro, ele utiliza a mulher que tem algum familiar no sistema prisional. Quarto, é a mulher com familiar assassinado em decorrência de uma intervenção policial. E quinto, é uma mulher que sofre uma violência obstétrica, né? Então, esses fluxos, eles reúnem essas políticas públicas que já existem, né? As iniciativas que já são criadas pela sociedade civil, e os principais também, eles destacam quais são os impedimentos, né, para acessar esses direitos, porque nós já temos algumas políticas públicas, mas por que essa mulher não consegue acessar? E aí, desta forma, eles começam a encontrar caminhos, né, para superar, né, esse impedimento. E essas pesquisas, elas só foram possíveis porque estiveram, né, intrinsecamente articuladas com as outras atividades da federação. E quais são essas atividades, né? Essas ações, elas são sempre voltadas, né, para as mulheres, e eles têm nessa federação 2 grandes oficinas. E essas oficinas, elas abordam práticas de cuidado no contexto de violência,
é uma oficina, e a outra oficina é sobre o racismo institucional. Então, eles também dão um curso, né, de formação ampliada sobre essa atuação de rede para enfrentar a violência e garantir esses direitos. E o que é interessante e totalmente possível, né, em qualquer município, qualquer cidade, esse trabalho ele foi construído em parceria, né, com organizações de defesa dos direitos da mulher, da Defensoria Pública, né, do Estado do Rio de Janeiro, com a Escola de Serviço Social, universidades, institutos de estudo de religião, uma rede nacional de feministas e diferentes profissionais no campo, seja da assistência, né, da saúde, do direito e da psicologia. Então, esse material ele propõe, né, um diagnóstico dessas políticas públicas, das iniciativas que existem já na sociedade civil, para combater, assim, né, a violência institucional cometida contra as mulheres e sempre tendo, né, como eixo sempre o gênero e sempre a raça. E eu termino aqui a minha fala trazendo uma reflexão que eu sempre gosto de trazer, que é pensar, né, se a política, né, ela não incorpora a perspectiva racial, observando que sempre, né, a maioria da população por ela atendida é negra, e que o racismo, né, por ela cotidianamente enfrentado também condiciona, né, a estrutura, a situação, a exclusão vivenciada, pequena e restrita vai ser sempre a sua efetividade, né? E, além disso, se essa mesma política também, ela não leva em consideração a raça, não leva em consideração o gênero para sua formulação e sua implementação, entendendo que sempre meninos e meninas, né, eles sempre têm experiências educacionais diferentes, porque tem essas experiências de socialização, né, aí diferenciadas, que sempre são traduzidas em cerceamentos e desigualdades, ela em nada, né, vai contribuir aí para a construção de uma cidadania de fato plena, né, e igualitária. E em um mundo também em que a raça, né, e gênero define a vida e a morte, não tomar esses elementos de análise, né, de grandes questões que envolvem, né, as diversas violências aí praticadas em detrimento às mulheres, e o aumento também, né, quando é uma mulher negra, só demonstra, né, a falta aí de compromisso com a ciência e com a resolução das grandes mazelas do mundo, né. E eu deixo aqui também uma sugestão de uma série que está na Netflix, que no caso é a série João de Deus, Cura e Crime, que lá no episódio 3 dessa série, eles relatam uma sentença, quando uma das primeiras vítimas, né, que sofreu a violência, né, desse médium lá em Goiânia, né, ela relata, né, que ela foi abusada na frente do pai, no qual ele obrigou que esse pai fechasse os olhos, e ele abusou, né, de forma sexual, e no caso a juíza, né, e mesmo assim a menina ela tinha 16 anos, então o pai a acompanhou em todo o procedimento, e a sentença da juíza, eu gostaria de ler um trechinho para vocês, para entender como, já diz, né, o artigo que foi aqui sugerido pelo grupo, para leitura, como a nossa legislação, ela é machista, e mesmo quando, infelizmente, ainda também tem mulheres nessas posições, elas acabam também tendo atitudes, né, machistas, né, e levando essa legislação ao pé da letra. A juíza, depois de ter ouvido, né, essa vítima, enfim, ela sentenciou, né, da seguinte forma, isso foi no ano de 2013, a juíza ela disse que, embora ela reconheça a fragilidade da vítima, na ocasião em que ela estava cometida pela síndrome do pânico, esse fato por si só não a impedia de manifestar seu inconformismo com a atitude nefasta do acusado, porque não estava sós com ele. A conduta do acusado, ao afastar-se dos princípios éticos e da caridade que norteiam os ensinamentos de Allan Kardec, foi imoral, mas não caracteriza uma violência sexual mediante fraude por ausência dos seus principais elementares. Então, aí, o que é necessário, né, para se provar, enfim, vários tipos de violência, infelizmente, quando se chega ao judiciário, existem sentenças desta forma. Bom, é isso.
Eu passo a fala agora para a Ana, não é? Assim. E no que diz respeito de soluções, que nós podemos pensar um conjunto de sistemas, no que diz respeito aí ao nosso judiciário, ao nosso executivo, são ali a implementação de atores, de atrizes femininas nesse trabalho. Então, como nós poderíamos fazer isso? Para a defesa desses direitos, a criação de comitês, conselhos e procuradorias da mulher é de suma importância. O Conselho Municipal do Direito da Mulher, já existente em alguns municípios, ainda faz falta em milhares de outros. E lá, dentro desses conselhos municipais, são deliberados sobre questões envolvendo direitos específicos de determinados indivíduos. Então, dentro de um conselho municipal, são criados projetos para melhoria e para prevenção de violências, para prevenção de sujeições indignas da pessoa. São criados também mecanismos para cuidado desses indivíduos que foram vítimas de violência. Então, no Conselho Municipal de Direito da Mulher, é um conselho para tratar especificamente desse assunto, onde elas se sentiriam abraçadas mesmo, onde elas se sentiriam recebidas pela administração pública e pela sociedade civil de uma melhor forma. Da mesma forma, do mesmo modo, nós temos aqui nessa imagem, na parte de baixo, uma criação de uma Procuradoria da Mulher pelas deputadas, onde ali elas buscam criar essa procuradoria para tratar sobre projetos de leis e projetos específicos para cuidados dos direitos das mulheres e para melhor atuação dos projetos já existentes nessa área específica. E também uma fiscalização adequada dessas políticas públicas que já existem nos atendimentos realizados pelos órgãos competentes. De que maneira? As promotorias, observando sempre o trabalho desses comitês, desses conselhos, dessas procuradorias, os ministérios públicos fazendo essa fiscalização para que os direitos que são individuais, homogêneos, coletivos, sejam realmente respeitados e não desviados das suas funções. O legislativo com uma atuação mais incisiva, criando leis que favoreçam o público feminino, não na sua maneira só de mulher em si, mas de toda a sua expressão de gênero, das mulheres trans, para que nós possamos olhar para todos como seres humanos iguais e sujeitos de direitos e dos mesmos direitos. A OAB, como fiscalizadora da democracia e da sua expressão democrática nos direitos dos cidadãos, a OAB atuando como essa instituição fiscalizadora, promotora de direitos, assim como as defensorias também, e os próprios cidadãos que têm o dever e os direitos e a solidariedade de se verificar, de se fiscalizar e agir para que quando se verifique, para quando se debatam com uma violência institucional para qualquer mulher ou quando ela seja vítima disso, não tenha medo e consiga se socorrer disso. De que maneira? A Laura logo falará de possíveis soluções para que esses caminhos sejam mais fáceis de serem traçados e que a solução se encontre de uma melhor maneira, sem que sejam diversas etapas cumpridas. E principalmente a representatividade nesses órgãos públicos em todos os poderes. Eu trago aqui essa imagem que eu retirei do Instagram do professor Anderson Paiva, que é procurador do Ministério Público Federal, procurador da República. E neste concurso, no último concurso no qual ele foi aprovado, nós temos aí um inúmero conjunto de homens e apenas 3 mulheres. E deste concurso se fala provavelmente uma nova etapa para o ano que vem, um novo concurso na área. Então nós vimos aqui que recentemente, 2018, essa foto, nós tivemos só 3 mulheres. Como que nós vamos representar os direitos individuais, os direitos coletivos de uma unidade de mulheres que é atualmente a maior quantidade da população brasileira é de mulheres e mundial também, sendo que nossos representantes nos âmbitos principais que defendem os nossos direitos não estão ali, entendeu? Então essa
essa parceria com as instituições públicas e privadas de uma equipe multidisciplinar, auxiliando para que essa representatividade nos órgãos públicos seja maior, é de suma importância, principalmente porque, tendo em vista o Ministério Público, que foi um órgão que eu trouxe aqui como exemplo também, ele é uma instituição de garantia não só da nossa Constituição e da nossa democracia, mas de todos os direitos fundamentais estabelecidos na nossa Constituição, assim como a OAB, assim como a Defensoria e todos os poderes do nosso, da nossa Constituição, do nosso país, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Agora estou tentando. Aqui, passo a palavra para a colega novamente, Gabi, para que ela continue explicando e trazendo soluções no aspecto do âmbito do poder legislativo. Perdão. Em continuidade, então, das possíveis soluções sistêmicas, pensando nos sistemas públicos atuando em harmonia, discutidas por nós, no grupo, nós chegamos à conclusão da importância de legislações que vinculem o poder executivo, determinando atendimento por mulheres, né, em ambientes privados, para maior conforto e principalmente pelos profissionais capacitados para isso. Nós já temos, em 2017, tivemos uma lei pioneira na questão de não revitimização das mulheres durante o inquérito policial. É a lei número 13.505 de 2017, que alterou a Lei Maria da Penha, dispondo sobre o direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar ter o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Essa questão preferencialmente do sexo feminino, talvez, não traz tanta efetivação assim, a letra da lei não é tão efetiva assim. Essa palavra preferencialmente traz com que por diversas vezes, não tem essa atenção especial à atuação feminina nestes locais, assim, necessitam uma atenção especial. Então, seria necessário que as legislações a respeito da não revitimização, na atenção às vítimas, principalmente as mulheres vítimas de violência doméstica, familiar, vítimas de violência sexual, sejam estabelecidos a obrigatoriedade da atuação feminina, pois, na maioria dos casos, a revitimização, a ação ofensiva, a vitimização, né, a ação ofensiva contra a mulher ocorreu por parte de um homem. E para a vítima fazer o atendimento, por exemplo, um corpo de delito no ML, ou um atendimento numa delegacia, ou delegacia da mulher, esse atendimento ser por um homem, talvez não deixe ela tão confortável assim para se manifestar sobre o que aconteceu, para se sentir acolhida, para, de fato, ter um atendimento que ela mereça, um atendimento humanizado e atencioso. Depois do caso da Mari Ferrer, que foi trazido aqui pelo grupo, surgiram alguns projetos de lei, no sentido da não revitimização e da violência institucional. Vou mencionar dois deles, que é o PL 5091, de 2020, que foi proposto por deputadas mulheres, a Flávia Arruda, a Soraya Santos e a Margarete Coelho, que criminaliza a violência institucional, os atos de ação ou omissão de agentes públicos que prejudiquem o atendimento da vítima ou de testemunhas de violência, que alteraria daí a lei de abuso de autoridade. E um outro projeto de lei é o 5096, também do ano passado, de autoria da deputada Lídice da Mata, e outros 25 parlamentares subscreveram esse projeto também, que para coibir a prática de atos que ofendam a dignidade da vítima e de testemunhas, sendo um caso de aumento de pena no crime de coação do curso do processo. Então, esse projeto de lei atribui ao juiz a garantia da integridade física e psicológica da vítima durante as audiências de instrução e julgamento, em especial aquelas que apurem os casos de dignidade sexual, como foi o caso da Mari Ferrer. E esse projeto de lei, ele veda manifestações que não constem nos autos, a utilização de linguagem, informações ou materiais que ofendam a dignidade da vítima e também de testemunhas,
que foi basicamente o que aconteceu no caso do julgamento da Mari Ferrer, a audiência dela. E ano passado também foi criado um projeto de lei, o Estatuto da Vítima, que traz a conceituação de vítima, a sua vulnerabilidade, seus direitos, dispõe também sobre a prevenção da vitimização secundária e a capacitação de servidores públicos e profissionais de serviços de apoio e assistência às vítimas. E também buscar maior participação feminina nos poderes, buscar uma atenção para determinar a maior participação feminina nos 6 poderes, não só no judiciário, como no executivo e legislativo, para que as mulheres sejam, de fato, protagonistas de suas causas. Isso está ligado também na questão da desconstrução de estereótipos de gênero, que a mulher se sinta também apta a exercer um cargo político. Trazendo um pouquinho aqui para o legislativo, existe o projeto de lei 1951, de 2021, para tornar obrigatório o preenchimento mínimo de 15% das cadeiras às mulheres nas eleições proporcionais. Então, não seria efetivo, não é efetivo criar as cotas para as candidaturas, pois há a questão das candidaturas fictícias e tudo mais. E uma notícia que eu achei interessante foi em Joinville, vereadores e candidatos a vereadores à época tiveram o mandato cassado, pois foi verificado que eles estavam envolvidos em candidaturas fictícias. Mulheres foram recrutadas apenas para fechar a chapa e ficou bem esclarecido que elas não sequer fariam a campanha eleitoral. E eu posso mandar depois aqui os autos para vocês. E eu acredito que seja isso. Sobre as recomendações, o documentário do João de Deus, que a Carla já trouxe para a gente, né? A iniciativa da Justiça de Saia, que foi um instituto criado pela Gabriela Mansur, que a função é de defesa da mulher vítima de violência, né? Ela traz o serviço de atendimento jurídico, psicológico, médico, e tem foco também nos programas de grupos reflexivos de homens, né? E só um minutinho. Perdão, gente, travou aqui meu computador. Ah, sim, voltou. E o percentual feminino nas eleições, como a gente já discutiu, e o percentual de mulheres aprovadas em concursos públicos, geralmente quando nós trazemos essa questão da baixa representatividade das mulheres, juízas, promotoras, sempre vem um argumento errôneo de, mas é só estudar que passa, e essas questões. Isso desconsidera totalmente a situação cultural mesmo que a gente vive, das mulheres terem a dupla, às vezes tripla jornada de trabalho. Nós vemos situações de mulheres, mesmo que sejam solteiras, não tenham filhos, ou mulheres mães, casadas, enfim, que têm uma dupla jornada de trabalho. Elas têm a sua jornada de estudos, de trabalho, e ainda têm que cuidar da casa, pela questão do machismo estrutural, de que a mulher é a dona do lar, que tem que ser bela, recatada do lar, e isso acabaria, esse impedimento, né, cultural, acaba atrapalhando que as mulheres, de fato, se dediquem para o estudo, para concursos públicos, e ocupem esses espaços que tanto necessitam delas. E pode passar, Ana, por favor. Tem mais algum slide? Agora foi. Agora já é para Laura. Passa. Bom, quando a gente também pensa em soluções, a gente tem que falar da questão da capacitação dos servidores para esse atendimento, mas não é aquela capacitação que a pessoa vai, faz um curso só teórico e depois não consegue aplicar isso na prática. A gente está falando de uma capacitação efetiva de um servidor para atender essa mulher em situação de violência e para realizar a escutativa, um atendimento humanizado, para que essa mulher ela se sinta acolhida e segura para realizar a denúncia. Outro ponto também que nós aqui do grupo pensamos e verificamos é a questão da facilitação dos canais e locais de denúncia. Primeiro eu vou falar dos locais. Por exemplo, eu vou ilustrar com aqui na minha cidade. A delegacia especializada em atendimento à mulher, ela está sendo inserida num dos bairros mais nobres da cidade. E isso
demonstra muito a seletividade da questão do atendimento, porque é um local onde é um bairro considerado nobre, mal passa ônibus, então a pessoa que está do outro lado da cidade, que está em regiões periféricas, ela vai ter muita dificuldade em acessar esse local, acessar essa delegacia da mulher. E isso vai fazer com que ela seja de fato desestimulada a efetivar a denúncia. Embora nós tenhamos também a possibilidade da realização do boletim de ocorrência virtual, muitas vezes ela não tem acesso à internet, ou ainda que tenha, não consegue realizar sozinha todo o registro da ocorrência, porque pede muitos dados, ela precisaria de alguém para assessorar. E aí, aqui nas imagens, a gente vê, não sei se vocês se recordam, com a pandemia a gente teve um aumento dos casos de violência doméstica. E aí, o aplicativo do Magazine Luiza, o ano passado, ele lançou um botão, que era um botão que abria um canal de denúncia. E esse botão, de início, ele foi extremamente criticado, porque a mulher, ela fazia uma compra, e quando ela clicava para fazer a denúncia, direcionava ela apenas ao telefone do 180, ou seja, era um canal de denúncia extremamente vazio. Depois teve uma reformulação desse canal, e agora essa mulher em situação de violência, quando ela clica no botão para denunciar, ela é direcionada às justiceiras, que é como a Gabriela estava falando, é semelhante à Justiça Saia. Então, são pessoas que fazem um atendimento voluntário, esse acolhimento à vítima de violência doméstica, a mulher em situação de violência doméstica. Então, tem atendimento psicológico, vai ter atendimento jurídico, e isso tornou esse canal de denúncia muito utilizado. Nós podemos ver que teve um aumento de 400% das denúncias. Então, as mulheres acabaram se sentindo acolhidas para realizar denúncia nesse canal do Magazine Luiza. Até porque, nesse contexto da pandemia, as pessoas passaram, em tese, né, a ficar mais em casa. Então, a mulher em situação de violência, ela se viu numa vigilância constante do agressor. Então, mesmo que ela tivesse a possibilidade de fazer uma denúncia pelo boletim de ocorrência eletrônico, às vezes o agressor podia passar ali atrás dela e ver que ela estava com a página da polícia aberta. Então, esse aplicativo, esse site do Magazine Luiza, ele disfarçou isso. E a gente viu que foi efetivo, que teve depois uma procura dessas mulheres e um registro das denúncias. E a gente também não pode esquecer que a capacitação dos servidores e a facilitação da denúncia, a questão do atendimento humanizado, nós não podemos deixar de citar aqui as mulheres trans, que quando elas chegam para denunciar, elas são geralmente ridicularizadas, não têm um nome social respeitado, elas inclusive têm a orientação de que você, apesar de ser trans, a Lei Maria da Penha, ela não se aplica a você não pode denunciar. Então, isso tudo reflete a falta de capacitação do servidor para esse atendimento. E outro ponto também é a questão da educação. Então, quando a gente fala em educação, é a gente levar os direitos, levar as informações para quem? Para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para que essa população, que vai ser a base agora do futuro, ela já tem uma consciência de direitos, e ela, tendo a consciência de direitos, ela consegue realizar um enfrentamento da violência institucional. Então, tem uma lei agora, que foi criada agora em 2021, eu não estou conseguindo enxergar o número da lei, mas ela instituiu, a título nacional, a Semana do Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher nas escolas. E isso, apesar de ser recente, a gente vai ver os resultados um pouco mais para frente, mas é uma iniciativa muito importante. Obrigada, Marco. Lei 14164/2021. Então, eu achei uma lei muito importante, porque ela vai pegar a questão da educação, da conscientização da população mais jovem através das escolas, e não só da população mais jovem, porque quando o jovem tem acesso a essa informação na escola,
os professores também têm, às vezes tem alguma professora que está em situação de violência, e esses jovens vão poder ver essa situação e repassar isso dentro das suas casas e dentro da sua comunidade. Então, acho que é uma contribuição muito importante. Essa lei vem com um aspecto muito positivo. Pode passar a palavra agora, Ricardo. Dessa forma, concluindo todas essas visões sobre as violências institucionais contra a mulher em todos os seus aspectos, nós concluímos no nosso trabalho com tantas sugestões, mas nós verificamos que ela começa de baixo. Ela começa com um simples mau atendimento em algum órgão público, com um simples desrespeito à mulher em sua atuação no seu cotidiano, seja ela no seu trabalho, seja ela dentro de casa, a ausência de ouvir. Então, as melhores formas de trabalharmos isso é levando informação, levando educação, desde os mais novos, como a Laura terminou agora brilhantemente a sua conclusão, até os mais velhos. Então, eu convido vocês para que observem e ajudem nos seus municípios. O que nós podemos fazer no nosso município? Existem diversas instituições que acolhem crianças, adolescentes, jovens e mulheres, das quais essas mulheres também têm acesso para buscar os seus filhos, para buscar formação intelectual, para buscar formação de trabalho, de diversas formas, e que nós podemos ajudar levando informação, para que elas saibam onde procurar ajuda, para que elas tenham apoio e percebam que nós temos sim um passo a passo que já existe. Vamos auxiliar essa implementação, porque mais do que evitar a violência e puni-la, nós precisamos empoderar suas vítimas, que com esse empoderamento nós diminuiremos esses casos de violência. Temos que considerar sempre que mulheres no poder, elas fazem um bom trabalho. Vamos verificando agora, assim, todo esse trajeto durante a pandemia, as nações que melhor lidaram com a pandemia foram as nações comandadas por mulheres. Então, nós precisamos ter essa consciência como mulher e como ser humano, pois todos nós somos iguais, não só perante a lei. Muito obrigada, pessoal, a ter compartilhado toda essa atuação do nosso grupo, toda a nossa pesquisa, e terem ficado conosco até este momento. Foi uma apresentação densa, mas acredito que foi muito completa, e gostaria de agradecer demais as meninas, porque durante todo esse trabalho, nós pesquisamos juntas, elas trouxeram diversos casos pessoais e situações compartilhadas conosco, assim, nos ensaios, né, do trabalho, para a elaboração do nosso slide que está aqui hoje, toda a criatividade delas. E um grupo só faz um bom trabalho justamente por ser um grupo. E eu agradeço demais a vocês que complementaram todo o nosso trabalho e trouxeram o nosso texto uma vida. Vocês conseguiram transportar a vida do nosso texto para a apresentação. Eu tenho muito a agradecer e aprendi todo momento aqui com vocês, não só na apresentação, mas durante toda essa preparação. Muito obrigada. Passo a palavra agora ao Marco, para que ele dê início aos nossos debates. Bom, gente, depois de todo esse agradecimento da Ana Clara ao grupo, eu fico até sem graça de falar alguma coisa, mas eu concordo e reitero tudo, voto com a relatora. Bom, parabéns ao grupo, uma apresentação ótima, de verdade, trouxe todo o tema, desde a parte teórica, né, para a gente encaixar o tema e entender o tema como ele deve ser, e encarar ele depois, né, com as questões, tanto que já aconteceram, né, casos reais, depois soluções práticas, né, e até também, como a gente tinha acabado de falar, até indicações artísticas, né, então, um grupo, assim, fora fora do eixo, né? Mas, assim, como todos os outros que estavam aparecendo aqui, com um selo de qualidade Interveps. Quero agradecer nominalmente, como sempre faço, a Gabriela Faco, a Laura Morales, né? A Carla Souza e, claro, a Ana Clara Vasques. Bom, eu vou encerrar
o vídeo para o YouTube e a gente continua aqui para o debate. Não estou conseguindo fazer isso, como todas as vezes, mas vou conseguir em algum momento da vida, mas ele vai encerrar.